você está trabalhando aí com a parte de e-mail? Você está usando o webmail ou você está usando o cliente de e-mail? Sabia que o webmail é mais prático, sim, mas o cliente de e-mail ele oferece inúmeras vantagens, ferramentas que no webmail você não encontra. Por isso que a ferramenta é paga dentro da proposta. Mas muitas ferramentas também são apresentadas de forma gratuita, open source, como aí o caso do Mozilla Thunderbird. Então vamos ver aí estas opções, essas ferramentas. No seu material você tem aí as principais imagens das telas do programa para que justamente entenda quais são as ferramentas, os itens que são citados para você nas provas quando cita-se a respeito da propriedade, característica, forma de funcionamento que os programas trabalham. Então, o primeiro ponto aí, o primeiro programa a conhecer especificamente é o Microsoft Outlook, ou o Microsoft Office Outlook, porque você tem que lembrar que o Outlook ele faz parte da suíte de aplicativos do Microsoft Office, ao contrário do Outlook Express. Então, quando caem questões da prova, é mais comum, se aparece, quando aparece, colocar em questões relativas ao Outlook propriamente dito, porque ele é quem tem mais recursos, ferramentas e outras estruturas. Então, por exemplo, dentro dessa ferramenta de e-mail, que é o Outlook, ele possui recursos do tipo atraso de mensagens, atraso de envio, e inclusive já foi colocado até em provas de concurso. Como atrasar o envio de uma mensagem? Dá para fazer isso? Dá. Mas a diferença do Outlook para o Outlook Express nesse aspecto é que o Express é mais simples. Ele faz meio que uma gambiarra para fazer isso. Já o Outlook ele tem uma propriedade de atraso em que você pode agendar o envio de uma mensagem de e-mail. Sim, você quer fazer moral com o chefe? Então você vai enviar um e-mail 3 horas da manhã para ele. Que nada, você fez esse e-mail há muito tempo antes. Ou vai lá e simplesmente fez o e-mail, deixa ele pronto e aí agenda. Envio às 3 da manhã. Aí o seu chefe vai receber aqui no e-mail e vai falar, pô, o cara trabalhou até às 3 horas da manhã para uma empresa, bacana. Você pode fazer isso com o Outlook sem problemas. Ele possui essa ferramenta de atraso. Tal ferramenta, por exemplo, não aparece no Mozilla Thunderbird. Então ele é mais simples do que o Outlook. O Outlook dentro dos clientes de e-mail é um dos que mais possui recursos. Ele tem recursos aí que às vezes você nunca vai usar na vida, mas está lá. Ele oferece essa opção para você. Então ele tem muita opção realmente. Dentro delas, vamos conhecer algumas e trabalhar com elas. Então, sabemos que ele é um cliente de e-mail, um programa específico para enviar e receber e-mails, e que você vai configurar a sua conta de e-mail ali por meio dele. Lembre-se que nos clientes de e-mail, seja o Outlook, seja o Thunderbird, você pode estar criando mais de uma conta de e-mail. A ferramenta tem lá a opção, criar e-mail. Mas, na verdade, não é criar uma nova conta de e-mail do tipo, eu tenho um e-mail lá, usuário@servidor, eu vou criar mais um usuário@outro servidor. Não. Esse criar é você cadastrar um e-mail que você possui, para que você possa utilizar o cliente de e-mail para acessar este e-mail, enviar e receber mensagens deste e-mail. Então, quando você encontra a opção criar, não é para gerar um novo e-mail, um novo endereço, mas sim cadastrar ele, configurar ele para que ele seja utilizado dentro do programa que você está trabalhando aí basicamente, seja ele o Outlook ou o Thunderbird no caso. A interface do Outlook também é importante ser observada. O Outlook, ele trabalha aí com a mesma carinha do Office. Desde o Office 2007, você tem aquela característica no formato de abas, a chamada interface Ribbon. O que essa interface oferece? Justamente isso, a organização das suas ferramentas como sendo abas. E dentro destas abas ainda blocos que separam de acordo com os grupos equivalentes aí de opções próximas, as opções relativas a elas. Então você tem aí a organização no formato de abas propriamente ditas. E aí vamos trabalhar algumas dessas abas, as suas principais opções, como por exemplo, a aba página inicial. Quais são as principais opções? Bom, a aba página inicial, primeiro, já adiantando que nós vamos ver, ela é mais dinâmica. Ela se adapta ao processo que você estiver utilizando. Por exemplo, se você estiver trabalhando com e-mail, ela vai ter as propriedades específicas do e-mail. Mas se você estiver usando outro recurso que o próprio Outlook oferece, ela vai estar oferecendo as próprias opções para aquela situação. Então aqui você tem a opção para enviar e-mail. Claro, se enviar e-mail é uma opção chamada novo e-mail. Cuidado, que ao escolher a opção novo e-mail, ele vai abrir uma outra janelinha à parte. Nessa janela você vai ter lá o campo para, campo CC, campo CCO e as propriedades próprias para o envio. Por hora, queremos saber apenas que é um caminho que você tem para encontrar esta opção. Assim como excluir o e-mail, monitorar esse e-mail no sentido de organizar, melhor dizendo. Porque às vezes você recebe os e-mails e tem que estar tudo bagunçado lá, tudo na caixa de entrada. Para organizar, você separa ele por categorias, você separa ele por prioridade.
Você também pode separar este e-mail por pastas, que é normalmente o caso mais utilizado. Você joga ele em pastas próprias. Então, uma para cada lá, por exemplo, pastas do Alfa, vou receber as coisas que vêm do Alfa, eu jogo lá. Pasta com dúvidas de aluno, pasta do setor de materiais. Então, eu organizo meus e-mails nesta forma. E aqui eu posso estar criando essas pastas também, movimentando para dentro delas. E muito também é interessante a opção regras. Estas regras são regras automáticas que você pode estar criando para que, por exemplo, chegou um e-mail e este e-mail que eu recebi, por exemplo, é um e-mail que veio de fulano. Automaticamente eu vou jogar para a pasta que eu quero. E assim o e-mail já automaticamente se organiza. Fica bacana de encontrar as opções. E aí, às vezes, vem sempre uma mensagem perdida e depois você classifica elas ou exclui, depende da sua necessidade. Lembrando que excluir também está aqui. Agora, uma observação em relação a duas opções. Responder e responder a todos. Qual é a diferença desta organização? Esta ferramenta, responder, quer dizer que você vai responder somente para aquela pessoa que lhe enviou. E aí você observa que às vezes você recebe um e-mail onde que no campo para são descritos vários destinos, inclusive você está lá no campo para. Imagine que os outros campos não estão sendo utilizados, CC, CCO não estão em uso. Só o campo para 5 destinos diferentes. Quando você clica na opção responder, vai responder somente para aquela pessoa que lhe enviou o e-mail. Mas às vezes era de seu interesse que as outras também estivessem cientes. Então você pode responder a todos. Assim, a mensagem automaticamente vai pegar todos os outros destinos que estavam lá no cabeçalho, o campo para, e colocar também como seus destinos na mensagem que você vai enviar. Então a opção responder a todos, ela traz esta propriedade aí dentro da sua colocação. Então as opções aí que você encontra na aba página inicial. Além delas, você tem a aba enviar e receber. Qual que é o objetivo desta aba? Bem, a aba enviar e receber, você tem um botão próprio para enviar e receber mensagens. Este botão, pode perceber que é o primeiro ali que você tem na figura, ele traz as principais pastas, na verdade é tudo. Então, se você tiver lá várias pastas, e entenda a pasta aqui nesse momento como contas. Eu quero receber de várias contas e-mail, quero de todas. Ele vai lá e vai atualizar, vai buscar todos os e-mails novos de todas as contas que você tem ali configuradas. Ou você pode fazer isso de maneira mais individual. Então você consegue dizer lá, não, eu quero fazer só a atualização deste e-mail, depois só deste. Então você consegue trabalhar isso de uma maneira individualizada sem problemas. Também há esse progresso. O que é esse progresso? O próprio ícone ali você vê que tem como se fosse uma barrinha de progresso, 2 barras na verdade, mostrando o progresso. É o progresso da atividade que você solicitou de envio e recebimento. Ou seja, eu quero buscar novas mensagens que tenham chegado. E ele vai mostrar o progresso de o quanto por cento das mensagens eu já baixei, das que chegaram e assim por diante. Então a ideia de progresso está baseada nesta ideia de acesso geral à ferramenta. E baixar cabeçalhos. Pode perceber que essa ferramenta baixar cabeçalhos, ela está aí junto a um outro grupo de opções que estão por padrão todas em cinza. Por quê? Esses tons em cinza é porque você, por padrão, não está usando o protocolo IMAP, por exemplo. Então, quando você utilizar o protocolo IMAP, ela vai estar habilitada. Por quê? Porque o protocolo IMAP, ele é um protocolo para acesso à mensagem que está na caixa de entrada. Está lá no servidor, no caso, caixa de entrada do servidor. E o baixar cabeçalhos é para que você possa baixar isso. Então, às vezes aparece lá, o protocolo IMAP baixa. Não é bem baixa. O que ele baixa não é a mensagem, mas sim os seus cabeçalhos. O cabeçalho de uma mensagem de e-mail é composto por quais são os destinos, quais são aí os remetentes, qual é o assunto, se tem ou não anexo. Então, estas são propriedades provenientes do cabeçalho. Então, você só baixa elas. A mensagem em si ainda continua no servidor. É para que você possa aí se organizar. Às vezes, tem mensagem que você nem tem interesse, que veio lá de uma fonte que você nem vai abrir. Então, para isso que serve a opção baixar cabeçalhos das mensagens. Quando você usa aí principalmente o IMAP, ela vai ser tratada para esta ferramenta. Na aba pasta, você tem opções em geral para movimentação, renomear, criar, apagar as pastas que você tem. Basicamente é o princípio básico da organização. Então o que você nota aí são apenas ferramentas organizacionais para que você possa trabalhar com recursos das pastas que você tem no seu serviço de e-mail e queira criar ali. Outra característica que você tem é a aba exibição. Dentro da aba exibição, há alguns tópicos que podem ser destacados diretamente na questão. Por exemplo, o módulo de exibição e os layouts. O módulo de exibição é a primeira opção que você tem dentro dessa aba. O que ele produz? Ele vai produzir as 3 maneiras diferentes para você visualizar o texto da mensagem. Não o texto da mensagem, mas a ideia da mensagem recebida. Então, por exemplo, você tem ali a sua janela e você vai perceber que você tem
um conjunto de opções à esquerda e você tem as ferramentas, claro, lá em cima, as abas apresentadas, e que você tem aqui um terceiro outro espaço. Nessa parte mais interna, o que você observa? Você observa que aqui as mensagens estão listadas. Às vezes você quer usar o modo compacto, que é o que está por padrão aí apresentado para você, mas também é o modo mais espremidinho, de lista, onde que ele oculta algumas informações. Então você consegue visualizar mais e-mails numa única tela, sem ter que ficar rolando a barra de rolagem. E também tem o outro modo aí para que você possa estar visualizando. Então basicamente são as formas como você vai ver a lista das mensagens de e-mail que você está acessando, que você recebeu ali, que você tem dentro da sua ferramenta. Agora a opção Layout, ela vai dizer respeito a esta organização. Às vezes você fala, putz, eu não quero visualizar esse painel de visualização, que serve para quê? Esse painel de leitura aí, na verdade. Esse painel de leitura, ele vai mostrar nessa lateral o texto da mensagem. Quando eu clico uma mensagem aqui, naquele painel ele mostra todo o corpo da mensagem, o texto, se ela tem anexo ou não. Então, às vezes eu não quero usar isso. Às vezes eu quero trabalhar de uma maneira diferente. Eu quero, às vezes, dispor as minhas mensagens de e-mail dividindo a tela de uma forma um pouquinho diferenciada. Às vezes eu quero dividir minha tela assim, onde em cima eu coloco as mensagens de e-mail, basicamente, tem lá as mensagens, embaixo eu vejo o texto de cada mensagem que eu for clicando. Então eu posso trabalhar assim? Posso. Então você tem aí as formas diferentes de visualizar. É a organização do layout das informações que você vai ter aí na tela, que estão aí apresentadas diretamente por essa opção. Então são as duas principais opções da exibição. Mas lembre-se, é assim como você pensa lá no pacote do Office, falou em exibição, você está falando de uma ferramenta, um conjunto de opções sobre o que você vê e você quer ver diferente, ou sobre o que você não vê e quer ver, ou sobre o que você está vendo e não quer ver. Então, simplesmente a ideia da visualização da janela, suas ferramentas, recursos que você vai estar trabalhando ali propriamente. Então, um recurso bacana aí que é este do layout. Agora, outros recursos que são citados aí. O cliente de e-mail, principalmente o Outlook, ele se destaca por um fator. Por exemplo, calendário e tarefas. No Mozilla Thunderbird, por padrão, ele não tem tais recursos. Ele só tem envio e recebimento de e-mail. Porém, no Thunderbird, você tem aí o recurso de complementos, como no Outlook também é possível. Mas no Outlook ele chama mais como suplementos. E também aparece em outros momentos lá nas configurações do programa como complementos que você instala. Tanto que você observa aí na figura que tem alguns complementos que não são padrão. Como, por exemplo, lá na primeira figura da tela, onde você tem lá o TeamViewer. TeamViewer é algo que está no meu computador e não é padrão do Outlook, por isso não é citado. A mesma coisa para o último botãozinho lá que aparece a respeito do Evernote, também não é padrão do Outlook. Uma vez que eu tenho isso instalado no computador, ele integrou a ideia do complemento. Então eles podem citar para você isso. Ah, eu posso instalar complementos no Outlook? Sim, pode instalar. No Thunderbird? Também. E o Thunderbird isso é necessário, porque lá não tem o padrão do calendário, não tem as tarefas. Mas você tem os plugins para que possam ser instalados e aí você também fazer uso de ferramentas equivalentes. Então você tem aí a figura que demonstra justamente esse calendário. O calendário é a ideia de uma agenda, onde você cria ali, por exemplo, eventos interativos, onde você diz, olha, nesse dia eu tenho uma reunião, nesse dia eu tenho aquilo, e você vai anotar essas informações. É interessante justamente para você controlar digitalmente a sua agenda. Um recurso bacana, legal, que pode ser aí incluído de notificações, e olha, você tem agora uma atividade para ser feita, você tem lá uma reunião agendada, tudo isso você pode regulamentar aí. E aí você observa aquilo que eu citei para você no início. Lembra que quando você abre uma ferramenta, um recurso específico, olha a página inicial aí. É a página inicial, mas ela é diferente daquela usada no serviço de e-mail, porque ela está agora com ferramentas próprias de calendário, recursos para o seu calendário. Então tem aí a ideia de semanas, a ideia de adicionar e remover eventos, reuniões, aí basicamente. Então tudo isso aí são ferramentas próprias de calendário. Também as tarefas. As tarefas, elas meio que se confundem com a ideia do calendário. A tarefa, ela também pode ser incluída no próprio e-mail. Às vezes você recebe um e-mail e você diz, putz, esse e-mail aqui eu tenho que fazer ele essa semana ainda. E aí aparece lá um recurso bem bacana, que é uma bandeirinha. E essa bandeirinha, você simplesmente vai dizer, olha, qual é a prioridade? Eu tenho que fazer isso aqui em uma semana, 2 semanas, ela tem cores diferentes, a própria bandeira. Mas aí você pode classificar o e-mail também com outras categorias. Tem lá as cores e categorias. Isso tudo lá na própria ideia da página inicial, onde você classifica essas categorias.
Aqui você tem a vinculação dessas tarefas. Às vezes você tem lá no seu e-mail cadastrado isso. E aí você vem em uma outra janela, que é a janela de tarefas, onde vão ser listados todos aqueles e-mails que foram classificados como tarefas a serem executadas. E aí você começa a dizer lá, beleza, essa aqui era uma tarefa, mas essa daqui eu já concluí. Então você tira aquela marcação e coloca a marcação de concluída. E pronto, ela some da sua lista de tarefas. Mas depois você consegue analisar quais são as tarefas que você já fez, quais faltam ser feitas ainda. Então essa é uma estrutura bacana, um recurso bem legal para você dinamizar e gerenciar as suas atividades que você tem no e-mail. Por exemplo, eu recebo inúmeros e-mails diariamente aí do Alpha, onde tem que fazer material para apostila impressa, material do online, tem que fazer material dos aulões. Então tudo isso é gerenciável por meio do Outlook de uma forma bem bacana, porque daí eu consigo definir a prioridade do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer antes, e aí conforme eu vou concluindo essas tarefas, eu tenho aí a forma de marcar elas, sabendo o que eu já fiz realmente. Então eu acabo simplesmente me organizando melhor, utilizando esses recursos. Você também pode utilizar. Por isso que o cliente de e-mail se torna uma vantagem diante de usar o webmail. O webmail é mais simples, mais prático, sim, mas o cliente de e-mail proporciona muito mais recursos diante dessas propostas. E aí vamos trabalhar especificamente com o envio, que afinal você usa um cliente de e-mail com o objetivo principal de enviar e receber e-mails. Ao abrir lá a opção para uma nova mensagem, o que você observa? Que vai abrir uma janela. Essa janela é a janela de envio. E nesta janela você percebe que ela também tem abas próprias, por isso que se abre uma janela específica. Nesta janela você tem lá a aba mensagem, que é a padrão, onde que você tem aí o mínimo necessário do envio de uma mensagem, o mais comum. Muitas dessas opções você percebe que elas se repetem em outras abas. Então o que você observa? Na aba mensagem, você tem lá o texto básico, que é a formatação básica dele mesmo, negrito, itálico, sublinhado. Tem formatação aqui nessa aba? Sim, mas você vai observar, mais adiante inclusive, nas seguras, que você tem lá a aba específica para formatar o texto. Essa aba ela vai ter aí para você muito mais ferramentas de edição, com certeza. O que vale lembrar é que quando você vai escrever um e-mail para enviar e tudo mais, estas propriedades que você tem aí de texto, também configurações, elas vão vincular uma característica, que você pode escrever uma mensagem de texto no formato HTML, sim. Então dá para trabalhar com texto no formato HTML também. Tanto que você recebe muitos e-mails assim. Você já percebeu que você recebe vários e-mails de propaganda? Até mesmo às vezes do Alpha, aparece algum e-mail lá anunciando para você que vem um novo curso, que tem uma nova estrutura, um novo produto, uma nova área para você se cadastrar. Então ele aparece lá com figuras, com links, e isso tudo é um conteúdo no formato HTML, ou seja, um conteúdo como você visualizaria numa página da internet e está ali disposto também no texto do e-mail. Uma questão que pode ser dita diretamente a você. Posso usar conteúdo HTML no texto do e-mail? Sim, sem problemas. E isso tudo você pode então configurar também por meio dessa aba formatar. E aí você tem aí a opção de anexo. Anexo também aparece na aba inserir, porque às vezes você vai direto falar, eu quero inserir algum arquivo que eu tenho no computador como anexo. Às vezes você quer inserir no meio do seu documento, do texto aí falando como documento, você quer colocar ali uma imagem, uma tabela, você quer utilizar outros recursos que vão incorporar o próprio documento. Então esses recursos que eu cito aqui são estes. Dados, estruturas que incorporem o próprio texto do e-mail. Então é isso que você encontra na aba inserir. Então perceba que são opções que você encontra em momentos, em lugares diferentes, mas as mesmas opções. É a ideia de que na aba mensagem ele mostra o essencial. Se eu quiser algo mais específico, com mais recursos, eu vou procurar nas outras abas. Por exemplo, assinatura. Cuidado, porque existem dois termos assinatura citados nos serviços de e-mail. Quais? Você tem a assinatura, que é automaticamente, ao escrever um e-mail, então você vai ter lá o seu corpo do texto do e-mail e automaticamente, lá no finalzinho, ele coloca um texto que você pré-cadastrou como assinatura de e-mail. Então essa assinatura de e-mail é um texto pré-cadastrado por você, onde ele aparece automaticamente ao final dos e-mails. Então você não precisa ficar toda hora copiando e colando ou escrevendo uma assinatura embaixo, tipo, atenciosamente, fulano e tal, sou professor de tal lugar, trabalho com isso e aquilo, que normalmente as pessoas acabam colocando. Então você cria essa assinatura de e-mail padronizada já. E você pode ainda ter várias assinaturas e dizer qual você quer usar para cada e-mail. Agora, tem a assinatura, que é a assinatura digital. Aí é outra estrutura de assinatura, onde que para utilizá-la você precisa ter certificado digital, do contrário não há possibilidade de uso. Mas o que eles perguntam é, dá para assinar um e-mail digitalmente? Sim, desde que tenha o certificado digital. E pelo Outlook ele tem tal recurso para que você faça isso. Então cuidado aí com a ideia de assinatura quando citada para você.
Também as prioridades do e-mail. Você pode dizer lá, eu vou enviar essa mensagem de e-mail com a prioridade alta, ou com a prioridade normal, que daí você não faz nada, que já é uma prioridade normal, ou uma prioridade baixa. Então você consegue fazer isso. Como também você consegue determinar o seguinte: quando a mensagem for enviada, quando ela chegar no destino, eu quero que ele me avise que ele recebeu essa mensagem. Então existe a opção de confirmação de recebimento, como também existe uma outra opção que é confirmação de leitura. Que assim, quando a pessoa clicar para abrir a mensagem e ler, automaticamente vai aparecer para ela uma mensagem dizendo: olha, o remetente pediu para que você confirme a leitura dessa mensagem. Quer mandar a confirmação? Sim ou não? É mais ou menos o que você vê lá no Facebook. Quando alguém clica na mensagem para ler, ou a mensagem do Facebook, automaticamente volta para você dizendo: ó, esse cara já leu a mensagem. Então essa ideia de prioridade também está vinculada a esses aspectos gerais que você pode estar utilizando. Bacana, bem legal, e é algo que você não encontra nos webmails, que é a confirmação da mensagem, que é você incluir aí automaticamente esses níveis de prioridade, e aí você consegue, então, uma maneira mais organizada dizer o que é uma mensagem de alta prioridade, uma mensagem tradicional ou coisa do gênero. Aí você tem outras abas, aqui eu só cito elas, porque você vai perceber que a aba opções são opções adicionais, dificilmente citadas em provas. A aba formatar, já comentei com você, que são as formatações mais afinadas aí sobre o próprio texto, o documento, de e-mail que você está escrevendo. A aba revisão é basicamente o que você tem no Microsoft Office, lá dentro do Word, por exemplo, dentro do Excel. São as opções de tradução, opções de sinônimo. Então são essas opções que você tem ali, correção ortográfica e gramatical, que você tem aí incorporadas a este serviço da aba revisão. Tranquilo. Agora no menu arquivo do Outlook é importante destacar o seguinte, que você tem ali na figura destacada justamente esse menu arquivo, você tem 3 opções, mas dentre as 3, 2 são interessantes. Que é você adicionar uma nova conta, que aparece ali para você, às vezes, como criar conta. Então, está logo abaixo de um endereço de e-mail, porque você pode adicionar várias contas. Você tem possibilidade de ter 10 contas de e-mail no mesmo serviço de e-mail? Sim. Você pode colocar 10 e-mails diferentes para abrir no mesmo cliente de e-mail? Sim, tranquilamente. Como também configurar. E aí, quando você escolhe configurar, na sequência, tem a outra figura para você. Essa outra figura mostra uma das telas da janela de configuração, para você observar todos os dados que ele pede. Pô, eu tenho que configurar ali qual que é o protocolo de envio, qual que é o protocolo de recebimento, qual é o método de recuperação de mensagens, se eu vou usar o método trabalhando com os protocolos padrões, de POP ou IMAP para recuperar, ou se eu vou usar o método HTTP, que é possível também, só que muito dificilmente citado. Para não confundir, acabo nem entrando nos detalhes. Então são detalhes que você trabalha com a ideia básica do serviço. Configurar a sua conta de e-mail, que é o primeiro passo que você faz quando vai utilizar um cliente de e-mail. Você vai ter que configurar a sua conta, porque sem o seu e-mail, a maioria das opções vistas aqui vão estar inabilitadas. Então você tem que ter uma conta de e-mail para que sejam ofertados aí recursos e ferramentas por ela. Então você também tem aí alguns destaques sobre o Mozilla Thunderbird que eu trouxe. Para que, primeiro, você observe a tela dele, que ela trabalha com o estilo da janela do Google Chrome. Você observa ali a forma de abas, inclusive um botãozinho importante. Você observa ali que é característico, similarmente ao Google Chrome, este botão, o botão de configuração. No Google Chrome também, o botãozinho é só assim para configuração. Está lá no canto direito, é uma opção bem próxima, bem similar ao que o próprio Google Chrome oferece. Então as abas, a sua forma de distribuição, as características são bem próximas à do que o Outlook tem. Sim, a ideia de você ter aí várias contas no mesmo serviço, podendo utilizar aí várias contas diferentes também dentro do mesmo programa. Você tem vários recursos, configuração de conta também é necessária para poder trabalhar. E claro, a ideia dos recursos adicionais, que seria a própria ferramenta de tarefas e calendário, que não vem por padrão, você tem que instalar elas à parte aí. Então você tem aí a organização na forma de abas. Às vezes você abre lá uma nova mensagem, ele vai abrir uma nova aba. Você coloca lá, por exemplo, a ferramenta para trabalhar com o calendário, vai gerar uma aba para calendário, uma aba para tarefas. E aí você tem esse acesso alternando entre essas abas rapidamente. Enquanto que o Outlook ele vai abrir na forma de janelas. Então apenas esse cuidado aí. Muito difícil aparecerem questões bem pontuais acerca do Mozilla Thunderbird. No geral eles acabam citando a ideia da ferramenta. Um recurso possível de ser trabalhado dentro da estrutura dos clientes de e-mail. Que foi aí basicamente o que nós explanamos até agora. Para isso, vamos aí praticar um pouquinho para ficar mais claro o assunto. No Outlook Express existem algumas pastas padrão, como por exemplo a pasta Caixa de Saída, que é destinada a armazenar os e-mails que foram criados e que ainda não foram enviados aos destinatários. É possível, por meio desta pasta, agendar um horário para o envio dos e-mails.
Essa questão ela é bem controversa. Por quê? Porque a ferramenta ela tem um recurso, o Outlook Express tem lá o botãozinho agendar, ou melhor dizendo, atrasar a entrega, que vai estar escrito lá como adiar esta entrega. Então eu consigo colocar um lapso, só que o Outlook Express ele faz meio que na gambiarra esse negócio. O que ele faz? Ele vai colocar dentro da mensagem, só dentro da pasta de saída, quando você adiou a mensagem. O tempo, ele espera passar o tempo e depois que passou esse tempo ele coloca na caixa de saída para que ela seja enviada. Enquanto que no Outlook ele tem a opção exata de agendamento. Qual que é a diferença? No Outlook, ao utilizar a opção adiar entrega, você vai escolher exatamente um dia, um horário, data para que seja feita essa informação, para que seja feito esse procedimento de envio. No Outlook Express, você adia, mas você vai adiar em minutos. Você vai colocar lá, eu quero adiar a entrega em 120 minutos. Ah, eu quero adiar a entrega em 750 minutos. Mas olha o problema, é meio que gambiarra mesmo. Você consegue adiar, mas é um tempo que você coloca apenas de uma maneira assim estipulada. Você tem que ficar calculando. Ah, eu quero mandar para daqui 2 dias. Você tem que colocar lá, calcular quantos minutos tem 2 dias. Então é bem chato mesmo. Por isso que a questão é dada como errada. Porque não é uma ferramenta natural dele. Princípio básico. Quando você encontrar questões deste mesmo aspecto, simples. O Outlook Express é gratuito, então ele vai ser muito inferior ao Outlook. Ele é bem mais básico. O Outlook é que vai possuir os recursos mais avançados para trabalhar com essas ferramentas, beleza? Então essa questão aí dada como errada, hein? Cuidado. Próxima questão. No correio eletrônico Microsoft Outlook 2007, para formatar um texto, pode-se utilizar das teclas de atalho. Para a função inserir um hiperlink, pressiona-se as seguintes teclas de atalho: Ctrl+Q, Ctrl+K, Ctrl+H ou Ctrl+V. Cuidado, porque existem opções de teclas de atalho assim como nos editores de texto. Algumas vão ser usadas durante a edição de texto e também podem ser usadas no próprio cliente no e-mail. Então, quando você está lá dentro de uma nova mensagem, editando o texto, você pode usar, por exemplo, o Ctrl+Q para alinhar a esquerda do texto, fazer o alinhamento, mas dentro da edição do texto, o Ctrl+K vai ser usado para inserir um hiperlink. A mesma tecla de atalho que você usa na edição de texto do Word. Exatamente. Então as opções são similares aí que você pode estar trabalhando. Então a alternativa correta, a alternativa B, que faz a opção de inserção aí da opção de hiperlink Ctrl+K, similar ao Word. Então você já tem a dica aí para o Word também acerca dessa tecla de atalho, beleza? Próxima questão. O aplicativo Outlook 2007, na sua configuração padrão, é um cliente de e-mail utilizado para o gerenciamento de mensagens eletrônicas. Ao compor um novo e-mail, pode-se determinar diversas configurações que podem ser incluídas no envio da mensagem. A opção prioridade permite indicar a urgência de uma mensagem. São níveis de prioridade disponíveis na configuração as seguintes opções: alta, baixa e normal, alta, média e convencional e rápida, média convencional e expressa. Ora, falamos isso antes, a ideia das mensagens, a sua prioridade, qual que é o símbolo que você utiliza? Tem lá o exclamação, que é para descrever que é uma mensagem de prioridade alta, ou você pode baixar a prioridade dela, que você tem lá o símbolozinho de uma flecha em azul, normalmente, apontando para baixo, quer dizer que você está determinando uma prioridade baixa. Caso você não opte por nenhuma destas duas, significa que naturalmente a sua mensagem vai seguir com a prioridade normal. Logo, a alternativa correta, que descreve aí as 3 opções que o programa oferece, é a alternativa A. Então, tranquilo aí a questão para você, dada, simples e básica. Beleza? Espero que com isso você tenha aí, às vezes, uma maior motivação para começar a usar os clientes de e-mail e perceber que isso vai te favorecer dentro da utilização e resolução das questões de prova. Um forte abraço e até mais!